Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Pessoal, é o seguinte, vamos dar continuidade aí às aulas para o pessoal que está operando ali gratuitamente na plataforma SmartBot, a nossa estratégia Arrange Map, tá bom? Então vamos prosseguir ali nos parâmetros do nosso software na SmartBot. Então vamos lá, pessoal. Bom, hoje dia 26 de janeiro, segunda-feira, são exatamente 10h53 da manhã, pregão correndo solto aí, tá? Mas vamos focar ali então um pouquinho na SmartBot, vamos direto aqui para os parâmetros, tá? E vamos depois ali um pouquinho para o gráfico para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui, né? De um dos critérios de entradas importantíssimos, tá? Então aqui é o nosso setupzinho de exemplo que está rodando ali na SmartBot, setup no dólar, né? Configuração básica ali que a gente fez, um média 25, DX 6, e a gente falou no último vídeo ali sobre saída por distância. Lembrando sempre, né, que se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, tá tudo ali numa playlist já no YouTube para vocês. Esse aqui, se não me engano, é o 10º ou 11º vídeo, né? Vídeos relativamente curtos, com bastante informação de tudo que você precisa saber então para operar aqui o nosso software gratuitamente na SmartBot. Lembrando que você também não tem acesso ainda a Arrange Map na SmartBot, basta clicar no link aqui embaixo para solicitar para a gente, tá? Vamos lá, pessoal. Então, no último vídeo a gente falou aqui sobre saída por toque na média, né? Saída por distância, tá? Então, importantíssimo, a gente usa bastante aí nas nossas estratégias. E agora, hoje nós vamos falar, então, IFR eu não vou falar, é um indicador que já citei ali em um dos vídeos, um indicador muito conhecido por aí, né? É utilizado pelos nossos usuários como complemento em algumas configurações. Eu particularmente não utilizo muito, tá? Mas é uma funcionalidade que dá para fazer bastante coisa ali, tá? Mas vamos falar o que hoje, pessoal? Agressão, tá? A agressão, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona a agressão. E esse é um critério de entrada, né? Então a gente está aqui critério de entrada, ou seja, ele vai interferir na entrada na operação. Ou seja, aqui por exemplo, né, se a gente tivesse colocado ali a agressão como critério de entrada aqui, iria ser mais um critério de entrada, tá? No caso, nosso critério de entrada único aqui nesse setup de exemplo é uma média 25 DX de 6, ou seja, quando acontecer a condição de 6 pontos que o preço se afastar da média móvel 25, nós vamos entrar na operação. Esse é o único critério de entrada, né? Se nós colocássemos outros critérios aqui, então ele seria adicional. Por exemplo, se eu botar agressão aqui, ele vai efetuar a conferência de 1 por 1, né? Confere, aconteceu a condição da DX de entrada aqui, distância da média? Sim. E o outro critério aconteceu também? Sim. Então entra na operação. Então os dois critérios teriam que estar sendo satisfeitos, tá? Então é isso que funciona aqui, os critérios de entrada, né? Eles vão se acumulando aí, se você for colocando mais critérios vão se acumulando, e todos têm que estar aí sendo satisfeitos para o robô efetuar a entrada, o envio de ordem efetiva ali para a entrada na operação, tá? Mas vamos falar um pouquinho então da agressão, como que funciona efetivamente. Bom, primeira coisa, a agressão, então, como eu já disse, ele pode ser um critério de entrada também, né, auxiliar ali, né? E ele também pode ser um critério no aumento de posição. Então, quando a gente for falar aqui sobre aumentos de posição, né, nós vamos também citar ali que dá para colocar então a agressão nos aumentos de posição, tá? Mas hoje aqui, como a gente está falando sobre critério de entrada, vamos falar da agressão especificamente aí na entrada, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre a agressão no aumento de posição, que é um pouco diferente. O pensamento da agressão no aumento de posição é configurado separado aqui dentro do critério de posição, né? E tem que ser pensado de outra forma, né? O aumento de posição, a agressão na entrada na operação é um pensamento, é um método, tá? E a agressão nos aumentos de posição é outro pensamento, é outra estratégia que a gente vai utilizar ali, porque a gente quer outras coisas, né? A gente tem que pensar nisso, tá? Mas então vamos falar hoje aqui sobre a agressão. A agressão, eu vou explicar a agressão, o que ela é como um todo, né? Mas falar um pouquinho também sobre como que a gente vai utilizar mais específico ali na entrada das operações, tá bom? Beleza, bom, vamos aqui pro MetaTrader 5, que fica mais fácil de vocês visualizarem ali então o funcionamento da agressão, tá? Então, ó, esse aqui, pessoal, é uma tela que eu gosto de ficar visualizando, né? Então, assim,
Aqui no MetaTrader, essa boleta aqui é um aplicativo que a gente já fez faz um tempo já, a gente nem disponibilizou isso aí para os clientes, nem para comercialização, é mais que eu que uso mesmo, a gente usa internamente aqui, tá? Era um projeto nosso que a gente acabou deixando mesmo internamente aqui. Bom, mas ele para mim é muito útil, né? Então eu coloco aqui nessa tela a boleta que eu posso aqui até operar manualmente, comprar, vender, fazer os trades aqui e tal, que a gente fez, tem algumas projeções legais que eu gosto aqui, que eu pedi para fazer lá, que são professores de FIBO e tal, algumas informações relevantes, como o range do dia, como o força DX, a agressão, então por isso que eu utilizo isso aqui para dar uma olhada rápida no mercado, como é que tá, o que me interessa, né? Então aqui, pessoal, o que é? Eu uso uma média móvel de 25, tá? O preço, né, gráfico de minuto, preço, média móvel de 25, para me basear aqui como é que está a movimentação do preço, né? Um força DX aqui, tá? Que tá, por exemplo, aqui está no gráfico do índice de um minuto, né? Então aqui, olha, um força DX manhã e tarde, então ó, manhã está 189, né? O força DX manhã ele fecha 1h30 da tarde, são nem 11 horas ainda, então ele está se formando, né? Então aqui, ó, a formação do força DX aqui, minuto a minuto, né? O força DX é uma média de todos os minutos ali, das 9h30 até as 13h30, né? Então ele está formando ali, estabilizando, está no 180. Geralmente na parte da manhã ali ele vai ficando mais calmo, né? Começa mais alto, vai calmando. Deve fechar um força DX no dia ali de 160, 170, dependendo de como for a movimentação daqui para frente, né? Até as 13h30, tá? Mas eu fico de olho aqui, por quê? Porque todo dia eu entendendo como está a movimentação, eu sei referências de dias mais fracos, mais fortes, medianos. Então é um bom critério aqui para eu ficar sempre de olho para entender como é que está sendo o mercado ali no dia, tá? E aqui tem a agressão em 4 tempos gráficos, né? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, né? O que a gente usa, pessoal, nos nossos robôs é o mais de 1 minuto, né? Mas você pode configurar mais de uma agressão e também, no caso do MetaTrader 5, tá? Na SmartBot é uma agressão só, né? Mas eu deixo aqui visualizando os tempos gráficos, mas eu me baseio muito no minuto, tá? Que é o que está parametrizado praticamente todos os meus robôs, né? Então eu fico mais de olho aqui no minuto para entender um pouquinho como que está a movimentação. Então, por exemplo, quando está caindo, está subindo, eu fico de olho na agressão para entender os critérios que eu quero entrar na operação, os melhores pontos, tal. Mas também eu deixo o tempo gráfico de 2, 5 e 15 aqui para ficar de olho como é que está. Bom, mas efetivamente, pessoal, então você precisa entender o que aqui. Bom, a agressão aqui, ó, é essa linha aqui. Vamos pegar a agressão do minuto, tá? Então essa linha verde aqui é a pressão compradora, tá? E a linha vermelha é a pressão vendedora. Pressão, pessoal, tá? Compradores e vendedores. Então você tem que entender, né, como já falei no comecinho ali dos vídeos ali, que o preço se movimenta com a briga entre compradores e vendedores, tá? Se o pessoal tá comprando mais, o que vai acontecer? O preço vai subir. Se o pessoal tá vendendo mais, o preço vai cair. E é isso que faz movimentar o preço, compras e vendas, compradores e vendedores. Então, o que a gente está analisando aqui, né? Então, olha aqui, aqui o MetaTrader pega o número, né, de usuários, de contratos, né, o volume realmente, né, de compradores e o volume de vendedores. Então, quando olha aqui, a linha verde aqui no minuto está o quê? 56%, 57%, 56%, 50%, e fica oscilando, 54%, 53%, o quê? Pressão compradora, o preço aqui está sentindo, o comprador está tentando virar o jogo, porque o preço está caindo, né, ó, o dia inteiro caindo quase ali, ó. Então, vendedores no tempo maior estão amassando, olha no 15 minutos. O vendedor está com 52, 53. Mas no minuto, o comprador está tentando ganhar. Olha aí, comprador 54, 55 e o vendedor tomando aqui, ó, 42, 41. O que é isso aqui? Isso aqui é tendência de subir, né? No ruído, né, pessoal? No minuto ali, muito rápido, né? O preço está caindo forte, mas de vez em quando ele dá umas puxadinhas, aí toca médio, aí puxa e toca médio, sobe e toca médio. Então ele não vai cair o dia inteiro, o comprador brigando também, tá? Quando o comprador brigar e começar a amassar demais, o preço vai subindo mais, tá? Então aqui na agressão a gente está analisando como é que está a balança entre compradores e vendedores, tá? Então essa é a briga, pessoal, tá? Então a gente está analisando aqui como é que está a balança. Olha aí, agora o vendedor começou a ganhar, olha aí, 52, 49 e fica essa oscilação. Tá? Por quê? Olha como o preço está aqui os últimos minutos indefinidos, né? Não a briga tá boa, mas ninguém tá ganhando. Quando um ganhar, o preço vai aqui, pum, vai ceder para baixo ou rasgar para cima. Quando um ganhar, vai dar uma movimentação um pouquinho mais direcionalzinha ali, né? Por exemplo, aqui o preço caindo, vendedores amassando compradores, até um ponto que o comprador falou, opa, tá barato, vamos comprar. Comprador ganharam com força, subiu.
até um ponto que o pessoal, opa, tá caro. O senso do mercado ali achou que tá caro. Aí começou a vender, o preço cair, estabilizou um pouquinho, cai de novo. Então essa briga, essa balança compradores e vendedores é o que faz o preço subir e cair. No dia, pessoal, o que está acontecendo? O preço está caindo bastante. Né? Ou seja, no prazo aqui, no dia mesmo, no prazo maior, no tempo gráfico maior, os vendedores estão ganhando bastante dos compradores. Mas a briga acontece, mesmo que o vendedor está ganhando no médio, digamos, de um minuto no longo prazo aqui, né, num minuto, mas os compradores estão tentando e vão levando. A gente sabe que não é assim, né? O vendedor não vai levar de uma vez o preço, não, sempre tem briga. Né? Por mais que um ganhe, o outro vai tentando, né? Então essa briga vai continuar. Aqui, ó, preço lateral, a briga está acontecendo, ninguém está ganhando, né? Ó, tá oscilando para cá, para lá, para cá, mas ninguém está conseguindo hegemonia aqui no minuto para conseguir levar o preço para o outro. Quando um conseguir ganhar ali, aí vai embora o preço para um lado ou para o outro, né? A gente não sabe o que vai acontecer, só está analisando aqui a briga. Por que isso? Desculpa, pessoal, por que isso é importante para a gente? Bom, vamos lá, vamos imaginar aqui, pessoal. A gente está fazendo o quê? Sempre que o preço, por exemplo, aqui, ó, o preço sai da média, né? O preço saiu da média. Vamos aumentar um pouquinho aqui o zoom para vocês entenderem. Não dá, né? Aqui não dá. Beleza, não, deixa assim mesmo. Olha aqui, o preço saiu da média para baixo. Se o preço saiu da média e está se afastando da média, a gente está buscando uma oportunidade de compra. Tá? Então o preço saiu, abriu distorções aqui, ó, depois a gente está vendo aqui no índice, tá? Mas é a mesma coisa no dólar, tá? Então o preço saiu, está se afastando da média, Quando deu a condição de entrada na operação, lá deu o DX que a gente estipulou, no caso do dólar ali DX de 6, aqui no caso do índice vai ser um DX de 200, 300 pontos, né? A gente vai fazer, deu a condição de DX. Tá? Mas veja só, os vendedores estão amassando os compradores. Né? Será que eu quero entrar imediatamente na operação assim que aconteceu a condição do DX? Essa é a grande questão. Quando a gente coloca a agressão, a gente está falando o seguinte, olha, eu aqui estou procurando uma oportunidade de comprar o ativo. Né? Porque o preço está abaixo da média. O nosso objetivo, então, é buscar uma oportunidade, porque há uma grande probabilidade dele voltar e tocar a média. Bom, foi o que aconteceu aqui. Então, a gente vai buscar uma oportunidade quando o preço se afastou significativamente da média, né? Não apenas com o DX, mas também monitorando como que está a pressão compradora. Por quê? Se a gente quer comprar, aqui a gente é time comprador. Tá? Então, pensa em dois times aqui, pessoal. Time vendedor e time comprador. O time vendedor está ganhando, o preço está caindo, abriu uma distorção significativa. Opa, uma janela de oportunidade se abriu. Porém, o time vendedor está amassando, massacrando os compradores, o preço está caindo com força, significativo. Eu quero entrar imediatamente? Pode ser que sim. O nosso setup que a gente colocou lá, a gente colocou assim, entre imediatamente, sem nenhum outro critério. Mas você também pode colocar o seguinte, olha, eu sou time comprador, aconteceu a condição da distância do preço em relação à média para eu entrar, mas eu quero monitorar também como que está a briga compradores e vendedores. Nesse ponto aqui, os compradores estão ganhando, os vendedores, né, estão ganhando com muita folga dos compradores. Então você vai falar o seguinte, olha, eu quero entrar na operação, se a distância entre o preço e a média se mantiver, e também quando os compradores mostrarem que voltaram para o jogo, que estão com força reativa, que estão brigando mais. Então você vai colocar uma porcentagem, por exemplo, aqui, olha aí, por exemplo, aqui, ó, nesse momento agora, os vendedores estão ganhando de 68%, 66%, olha aí, e o preço está vindo, olha aí, com força, enfiando goela abaixo, pessoal, lá, 67%. Tá? 67, 66 contra 33, ou seja, estão amassando os compradores. Né? Nesse caso aqui, se você é time comprador, você fala, opa, eu não quero entrar assim tomando uma surra tão grande. Vamos esperar os compradores mostrarem que pelo menos estão ali com 50%, que equilibrar a balança, tá? Que estão tentando voltar para o jogo. Ou seja, olha, aqui está 40 comprador, 40, 41, 42. Então a gente vai falar que, olha, vamos entrar quando os compradores mostrarem pelo menos um 50%. Né? Voltar de novo aqui. Olha aí, aconteceu.
tá? Comprador 50%, 52%, 56%, voltando para o jogo. Então você pode estipular qual porcentagem você quer. Eu quero entrar na operação com a distância do preço em relação à média de X lá, 6 no caso do dólar, 300 no índice, e também que os compradores estejam com pelo menos 50, 55, 60, aí você vai estipular o que você quer, tá? De acordo com o seu estudo estatístico aí, né? Então o robô vai fazer o quê? Ele vai monitorar as duas condições de entrada. As duas têm que estar satisfeitas para o robô enviar a ordem e entrar na operação, tá? Então a distância do preço em relação à média tem que estar sendo satisfeita, que aqui você configurou, e também a agressão, ou seja, os compradores estarem com a porcentagem que você colocou lá no parâmetro, 50%, 55%, e o robô vai analisar os dois critérios. Um está sendo satisfeito, mas o outro não vai entrar, ele vai esperar. Deu a condição da agressão e a distância se mantém, ok, entra na operação. Se acontecer a condição da agressão e o DX aí já não está sendo satisfeito, não vai entrar. As duas condições têm que estar sendo satisfeitas, tá? Então é isso que você vai parametrizar. No caso, as suas entradas ficam um pouco mais restritivas? Com certeza, ficam mais restritivas do que se você não tivesse agressão, tá? Mas essa ferramenta é uma ferramenta de segurança também, que aumenta a eficiência e melhora, né, as probabilidades de acerto. Por quê? Porque você vai esperar, se você é time comprador, você vai esperar os compradores mostrar que botaram para o jogo, tá aqui, fica mais fácil do que você entrar quando o mercado, sei lá, o mercado tá caindo. Aí você entra na compra, ele continua caindo. É mais arriscado se você não está monitorando uma agressão ali, né, uma pressão compradora e vendedora, tá? Então você tem que entender isso. Por exemplo, nesse momento aqui, olha, o preço caiu. Tá? E o preço está oscilando, caindo, mas não tocou média, olha aí, está caindo devagar, sem tocar média. Se você entra muito cedo no mercado como esse, não é tão bom. Então é isso que a gente vai tentar aumentar a nossa eficiência, monitorando não apenas a distância do preço em relação à média, mas também a pressão compradora e vendedora. Isso não quer dizer que é uma entrada infalível, que nunca vai dar errado. Se eu monitorar a distância do preço e também monitorar a agressão comprador e vendedor, eu nunca vou errar. Não, vai acontecer, não é que não é errar, né? O preço vai contra às vezes, vai acontecer, só que a sua assertividade, as probabilidades aumentam, uma vez que você está pegando indicadores estatísticos do próprio preço e movimentação do mercado para afinar, deixar mais cirúrgica ali a sua entrada na operação com mais segurança. Essa é a grande questão. Nada é 100%, tá? Mas você aumenta a sua taxa de acerto, aumenta a sua probabilidade, você gerencia melhor o seu risco, principalmente em mercados de movimentações fortes, bruscas, direcionais, onde realmente a gente vai ter uma distância do preço em relação à média acontecendo mais rapidamente, mas o monitoramento da agressão do que está acontecendo efetivamente ali no mercado vai te ajudar a entrar em melhores pontos, né? Em melhores pontos da movimentação do preço, tá? Pessoal, então basicamente é isso, né? Então você precisa entender que a agressão é um aliado nosso, realmente, é um item que a gente vai estar monitorando diariamente e há várias formas de trabalhar com isso, né? Você pode entrar com agressão leve, com agressão mais pesada, com DX mais curto e agressão pesada, com DX mais longo e agressão leve, com os dois medianos. Você pode fazer um monte de coisa, pessoal. Tem um leque de oportunidades gigantesco, tá? Você pode utilizar a agressão de diversas formas, né? Tá, há muitas oportunidades para você buscar aí com esse critério de agressão. Em conjunto, você pode usar apenas agressão para entrar. Não quero usar distância média, quero usar só agressão. Dá também. Dá para você fazer o que você quiser ali, cara. Tá? Então tem muita ferramenta aí, abre um leque de possibilidades muito grande aí para a gente aumentar a eficiência, aumentar a taxa de acerto, melhorar probabilidades, melhorar risco-retorno, custo-benefício, gerenciamento de risco, né? A agressão ajuda demais, tá? E é um indicador que está em tempo real. Então você está analisando em tempo real o que está acontecendo no mercado. Comprador, vendedor, movimentação mais forte.
e você está reagindo ao que o mercado está fazendo rapidamente ali para você tentar se ajustar a movimentações ali, às vezes diferentes, né? Então, é uma ferramenta realmente importantíssima, tá? Importantíssima. E esse mesmo critério, esse mesmo raciocínio, nós vamos utilizar também nos pontos de aumento de posição. Mas eu vou deixar para falar mais sobre isso, então, quando estivermos ali falando sobre os critérios de aumento de posição, né? Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a agressão, o que a gente pensa, né? O que a gente tem visto que funciona melhor, né? O raciocínio melhor ali na questão dos aumentos de posição ali com agressão, tá? Que, pô, funciona também muito bem. Eu não sei o que, eu acho que a agressão no aumento de posição é mais importante, inclusive, do que do da entrada. Tá? Porque, pessoal, na minha concepção de trade hoje, né, eu considero que a entrada na operação é um ponto relevante, mas não tanto quanto o que você vai fazer depois. Tá? Então, o seu trade season, do que você faz depois de fazer a operação, no meu conceito, é mais importante do que efetivamente o ponto de entrada na operação. Veja, tem a sua importância o ponto de entrada, claro, tá? Mas eu digo, não é o mais importante. O mais importante eu considero o que você faz depois disso, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí quando entrarmos nos critérios ali de aumento de posição, tá bom? Então é simples, tá, galera? Não é nada complicado, né? A agressão é isso aí mesmo, não é nada muito complicado, mas é muito importante você entender, às vezes acompanhar um pouquinho o mercado, ver como é que funciona aqui. Isso aqui na visual é muito bom, né? Para você entender como é que funciona a briga aqui, né? Então eu sempre fico de olho aqui para tentar entender como é que está acontecendo ali a briga, preço, né? Então, e efetivamente é algo que a gente está usando diariamente, né? Então é muito bom ter essa intimidade com o indicador, né? Para você saber, então, daí como melhor configurar, traçar estratégias diferentes, buscar oportunidades ali, né? Então, funciona muito bem. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Seguimos aí nas nossas próximas aulas. A gente vai falar do quê? Vamos ver. Agressão, range do toque na média. Vamos tentar, acho que vai falar aqui no range, né? Esse aqui é o último critério de entrada que a gente vai falar. Parece o percentual o intervalo diário aqui, não vamos entrar em detalhes, mas o range aqui da média é importante também. Eu vou citar um pouquinho para vocês aí no próximo vídeo. Tá bom? Obrigado, galera. Até mais.